Graça e paz, amados. Queridos, em algum lugar eu li uma frase assim: o despertador toca para todos, mas se levanta quem quer. E meditando nessa frase, nós podemos perceber que é uma verdade, que realmente o despertador pode nos despertar, mas ele não pode nos colocar de pé, nem nos levar para o trabalho, nem mesmo ao banheiro para lavar o rosto, pois se levantar ou não é uma decisão de quem já acordou. Então, cara linda, eu te convido desde já, neste início, a mergulhar mais intensamente, envolver-se mais ativamente nas coisas do Espírito de Deus, para que neste tempo nós estejamos mais afogueados, mais animados, mais cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, despertados e atentos ao mover do Espírito. E para início de assunto, amados, o que o Pai me mandou falar foi: levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. E põe-te em pé quer dizer, te levante, coloque-se sobre os teus pés. E eu convido você a fazer uma leitura em Ezequiel capítulo 2, o versículo 1, que diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu vou repetir: põe-te em pé e falarei contigo. Queridos, prestem atenção, Deus não fala com quem está prostrado. Ele manda que você se levante, pois Ele quer falar contigo. Você quer ouvir a Deus? Pois então se levante. E de repente você pode pensar assim: mas pastora, o certo não é chegar diante de Deus humildemente? Sim, claro que sim. Esvaziados de nós mesmos, porém cheios de Deus, cheios dele, esvaziados da nossa autossuficiência, porém convictos de que olhando para ele, nós estaremos de pé diante das circunstâncias. E se em alguma circunstância da sua vida você está prostrado, Deus, assim como Ele falou ao profeta, filho do homem, eu tenho algo a te falar, hoje Ele quer te dizer, filho, filha, eu tenho algo a te falar, novas orientações, novas direções, instruções, novas perspectivas, pois há um caminho a ser percorrido, por isso põe-te em pé, te levanta, queridos, porque enquanto você estiver prostrado, Deus não pode confiar a você algo maior. Então, se você desfaleceu no caminho, perdeu as suas forças, se deixou abater, pensa que não dá mais, essa é a hora de se erguer. E na continuação do texto diz assim: então, enquanto falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé, e eu ouvi aquele que me falava. Meus irmãos, aqui começou um processo. Enquanto ele falava comigo, uau! Trazendo para os dias de hoje, enquanto eu ouvia a palavra, Deus fala a palavra, ouça a palavra, medite na palavra, encha-se da palavra, apegue-se à palavra. Deus está liberando a palavra. E continuando diz assim: enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou em mim, aleluia, e me pôs de pé. Eita, queridos, o Espírito já está em você, se ponha de pé. Então, de pé,
Você não vai apenas ouvir, mas também vai entender, interpretar, se encher, receber revelação, novas instruções, e as notas que ele falava vão ficar bem claras. É possível, querido, que agora mesmo você esteja, querido, querida, se você esteja vivendo um estado de sonolência espiritual, aguardando que o Senhor tire você dessa situação e que finalmente a sua vida mude, mas eu quero te dar uma boa notícia. Você já acordou, você já despertou, portanto é hora de se levantar. E eu poderia aqui citar tantas pessoas da Bíblia que ao se levantarem fizeram grande diferença, não apenas na sua geração. E eu vou citar duas pessoas, uma mulher e um homem. E o nome desta mulher é Débora. O texto que eu já abri em Juízes, capítulo 5, versículo 7, diz assim: as aldeias em Israel ficaram abandonadas, estavam decaídas, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me como mãe em Israel. Em outra tradução diz bem assim, ó: os guerreiros de Israel estavam desaparecidos, haviam desistido de lutar, até que eu, Débora, me levantei. Mas esta mulher viu, queridos, toda aquela calamidade e vergonha que Israel estava passando, então ela se levantou. E esta mulher, ao se levantar como profeta e juíza em Israel, juntamente com Baraque, eles venceram o exército de Cícera, mudando a história daquela geração. E vou ainda citar, queridos, o apóstolo Paulo. Eu escolhi o texto em Atos 26, versículo 16, quando o apóstolo Paulo estava falando com o rei Agripa, contando para ele como que Jesus falou com ele. E no versículo 16 diz assim: levanta-te, põe-te de pé, porque para isto eu apareci para ti, para designar-te ministro e testemunha das coisas que tens visto e daquelas em que eu ainda me manifestarei a ti. Eu penso que a Igreja do Senhor, na sua totalidade, reconhece a inegável contribuição deste homem de Deus na propagação do Evangelho de Cristo. Amados, prestem atenção. Débora, Paulo e centenas de homens e mulheres de Deus, ao se levantarem, eles foram protagonistas das suas próprias histórias. E muitos até já cantaram o hino da vitória, como aqui Débora cantou no versículo 12, que diz assim: desperta, Débora, desperta, entoa um cântico, levante-se, Baraque, e leva preso teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Queridos, o Espírito Santo quer colocar um novo cântico na nossa boca, e no meu coração vem assim: desperta, levante-se por dentro, siga em frente, prossiga para o alvo. E ainda que o seu corpo esteja enfraquecido e a sua alma abatida, quando nós começamos a nos regozijar nele, o nosso corpo reage como se estivesse tomando um poderoso estimulante. Então a força vem, o ânimo vem e você se põe de pé, lembrando de tempos passados e de outras situações do passado em que o Espírito Santo te levantou. E para encerrar, amados, eu quero ler o Salmo 20, o versículo 8, que diz assim: uns
encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. A que grupo você pertence? Daqueles que se encurvam e caem? Não, de maneira nenhuma, pois o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo me deu esta palavra para você e ele diz: rompa em cânticos, erga a sua voz, faça ouvir a sua voz de júbilo, levante-se e proclame que Deus é bom. Levante-se e erga também os caídos. E eu repito, põe-te em pé, cara linda, faça esse vídeo rodar. Compartilhe essa palavra vai fazer muitos se levantarem, não é pretensão minha não. Eu creio assim porque essa palavra foi o Senhor quem me deu. Então, se inscreva, dê o seu like, compartilhe o vídeo e vamos trabalhar para o Senhor. É tempo de se levantar. Até a próxima live. Deus abençoe você.